elogiou essa questão da outra vez. Eu acho que deu uma inibidinha no meu grupo, porque tinha muita coisa. Então eu vou pôr menos, assim, mas pensei em pôr umas 3, pelo menos. 3, 4. Uma boa, Bá. E até começar com ela, assim, gente, a ideia agora é justamente de a gente falar de ideias, né? That hasn't come out yet is buried down deep with the rest. I can't coerce you into this one. Jealousy, lay all your spells to bed. I'll choose unloading
Olá, pessoal, boa tarde. Vamos aguardar só mais um minutinho para dar tempo de todo mundo entrar. A gente já começa. Bom, vamos lá? Bem-vindos todas e todos à nossa terceira oficina de corredores ecológicos, dentro da série de oficinas que a gente está conduzindo no âmbito do projeto. Alguns combinados básicos, como a gente sempre faz, né? Em relação ao microfone. Então, primeiramente, para a gente nos ouvir melhor, vamos tentar manter no mudo, manter a presença escutativa. Então, se possível, deixem a câmera ligada e fiquem atentos aos momentos de interação, que são o foco dessa oficina. O compromisso com o tempo, então a gente vai cuidar para respeitar o tempo de todos e as sessões das agendas. A gente tem uma agenda bem cheia, como vocês sabem, com muitas contribuições interessantes, então a gente vai cuidar para que esteja espaço para todo mundo e que a gente consiga fluir com a programação. E o uso do chat constante, então aproveitem para usar o espaço do chat para registrar comentários, perguntas ao longo do processo. Queria convidar, antes da gente entrar no plano, a Ângela Guiral, da Prefeitura de Campinas, para fazer uma breve fala de boas-vindas a todos os participantes, e daí a gente contextualiza um pouquinho onde estamos. Oi, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Mais uma semana em que a gente vai discutir aqui sobre o nosso planejamento, definição de ações para a região metropolitana de Campinas. Então, venho aqui representando todos os municípios, em especial a Secretaria de Meio Ambiente da nossa região. E hoje, né, com uma temática muito importante, que são os corredores ecológicos, visando, então, a conectividade dos nossos principais fragmentos, das nossas unidades de conservação. A gente tem muitos desafios e hoje é uma oportunidade para a gente conversar e entender aí quais são as nossas possibilidades de ampliar, de fato, a conectividade, né, na região metropolitana. O Reconecta, rapidinho, para contextualizar para quem ainda não conhece, quem está aqui a primeira vez nos nossos encontros. O Reconecta RMC, então, ele é um programa que surgiu em 2017, ele está amparado por um termo de cooperação assinado pelos municípios da região metropolitana de Campinas, e ele visa, então, a gente fortalecer e discutir no âmbito metropolitano as ações de conservação e recuperação da nossa fauna e flora. Então, além de capacitações, de fortalecimento das equipes técnicas, a gente também tem discutido aí as possibilidades e os pilares de implantação, visando a conectividade de áreas importantes ambientalmente para a nossa região metropolitana, e um deles, né, hoje o pilar que a gente vai discutir, então, reforçando, são os corredores ecológicos. Então, é isso. Bem-vindo a todos e bom trabalho para a gente hoje. Obrigada, Marina. Obrigada, Ângela. Para contextualizar onde estamos, né, nessa jornada, dentro da elaboração do plano de implementação da área de conectividade, a gente tem essas 4 grandes etapas. Atualmente a gente está na etapa de elaboração, dentro da subetapa de oficinas de criação. Então a gente já fez 2 oficinas, essa é a terceira, temos mais algumas pela frente, como vocês sabem, e depois a gente tem uma oficina de articulação e o encontro de disseminação. A nossa agenda hoje, ela está dividida, assim como na última oficina, em 2 grandes partes. A primeira delas é um painel com os convidados, para a gente ampliar um pouco os olhares sobre corredores ecológicos, trazer inspirações, boas práticas, para daí a gente entrar na segunda etapa, que é a construção coletiva do plano de implementação para corredores ecológicos na RMC.
Para isso, eu queria começar abrindo o painel, para a gente ampliar realmente os olhares, e quem vai trazer a facilitação é a Júlia, do Instituto Courb. Hoje a gente tem alguns convidados bem especiais que vão trazer reflexões para a gente. Então, Júlia, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Marina. Então, iniciamos aqui o nosso painel, ampliando os olhares sobre corredores ecológicos. Temos hoje 3 convidados. Eu vou introduzir aqui eles para vocês. Nós temos a Eline Laura de Souza Martins, como coordenadora do GT de Corredores Ecológicos do Reconecta. Pode passar o slide, Marina. Isso. Bom, temos a Eline Laura de Souza Martins, coordenadora do GT de Corredores Ecológicos. A Eline é técnica em meio ambiente pela ETCAP, engenheira ambiental e sanitarista pela PUC Campinas, mestre em engenharia civil com ênfase em saneamento pela Unicamp e especialista em gerenciamento de áreas contaminadas pela Unesp. Atualmente, a Eline é diretora de meio ambiente na prefeitura de Artur Nogueira. Temos também como especialista convidada a Thaís Kazeker, que é bióloga pela UFPR, mestre pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e doutora em Ecologia pela UFRJ na temática de desenvolvimento sustentável e adaptação baseada em ecossistemas das mudanças climáticas em municípios da América Latina e Caribe. Desenvolveu sua carreira com atividades relacionadas à conservação da biodiversidade e pesquisas em ecologia da paisagem, mudanças climáticas, sustentabilidade e conservação, dando subsídio à tomada de decisões e políticas públicas. Atuou por mais de 10 anos como pesquisadora na Conservation International Brasil. Trabalhou também junto aos governos como analista técnica no estado de Amazonas e recentemente como superintendente de mudanças climáticas no estado do Rio de Janeiro. Hoje atua como consultora técnica do WRI no projeto GF7 Cidades Sustentáveis e é colaboradora do próximo relatório do IPCC. Também está entre os avaliadores de projetos do PNUD Brasil, na área de meio ambiente e clima, e integra o grupo de 2020 do programa Women's Leadership Network no Brasil, da Universidade de Colômbia. Por fim, também temos nosso especialista convidado, Marcelo Matsumoto, que é biólogo pela Universidade de São Paulo e mestre em geoprocessamento pela Universidade de Redlands, na Califórnia. Marcelo é especialista em GIS e atua hoje no WRI Brasil, desenvolvendo análises espaciais, fornecendo e intercambiando dados dentro da organização e em colaboração com parceiros. Além disso, trabalhou como especialista em SIG para The Natural Conservancy no Brasil, apoiando projetos relacionados à conservação de biodiversidade por meio de geração de dados, execução de análises espaciais e desenvolvimento de novas ferramentas. Bom, com esse painel repleto de convidados especiais, nós iniciamos agora com a breve contextualização da Eline sobre o panorama de corredores ecológicos, o trabalho do GT até então. Depois nós vamos ter 2 perguntas direcionadas aos especialistas, 15 minutos para cada uma. Os especialistas vão dividir o tempo de resposta e, ao final, 15 minutos para dúvidas e comentários. Então, eu ressalto aqui, pessoal, que dúvidas e observações que vocês quiserem ir colocando ao longo da fala dos nossos 3 convidados, podem ir colocando pelo chat, que nós vamos sistematizar, e, ao final, a gente vai ter um espaço restrito, mas podendo contemplar em torno de 3 perguntas. Então, Eline, te convido agora te passo a palavra e te convido para essa introdução. Boa tarde, obrigada. Espero que todos estejam bem dentro do possível, né? E iniciando falando sobre o Reconecta, um pouco do que a Ângela já falou, né? O programa Reconecta, ele começou a partir do termo de compromisso assinado pelos prefeitos dos municípios da região metropolitana de Campinas, depois que esses municípios perceberam, né, uma demanda para restauração florestal em APPs. E no início ele teve apoio do InteractBio, que é um projeto Ação Integrada pela Biodiversidade, e esse projeto trabalha, né, com a biodiversidade nas cidades metropolitanas, incentivando o potencial de biodiversidade. E o programa Reconecta RMC em si, ele busca promover a conectividade das paisagens desses municípios, da RMC, principalmente através da área de conectividade, que essa área de conectividade englobaria, então, os corredores ecológicos, que é o tema da oficina de hoje,
entre outras estratégias, como os parques lineares, arborização urbana, conservação da fauna. Enfim, por essa diversidade, né, de temas que esse projeto engloba, ele foi dividido entre os principais pilares de implementação, que foram os corredores ecológicos, parques lineares, arborização urbana, a parte de comunicação do projeto, a fiscalização e normatização, e a parte da fauna, que também tem 3 frentes. E a área de conectividade, nessa imagem que está na apresentação, seria o traçado verde, né? Ele, na verdade, é um traçado imaginário que visa justamente conectar as paisagens dos diferentes municípios com essas diferentes estratégias comentadas. E essa área foi a proposta até o momento, e ela pode sofrer alguma alteração, né? Pode ser mais refinada de acordo com o desenvolvimento desse projeto. Pode passar. Então, qual a importância do GT Corredores Ecológicos? Esse grupo, ele desenvolve discussões para o planejamento dos corredores ecológicos, que basicamente seriam as áreas que precisam ser conservadas ou recuperadas e estão dentro dessa área de conectividade que foi mostrada no slide anterior. E que não estejam com algum outro tipo de ocupação, né? Por exemplo, alguma indústria, equipamentos urbanos, enfim. Os corredores ecológicos, eles são constituídos basicamente pelas áreas de preservação permanente, e que podem estar em áreas urbanas ou rurais, interligadas com outros mecanismos, como por exemplo, os parques lineares, stepping stones, que é a última figura, que pode não estar fisicamente ligada, né, mas ela tem uma função de interligação, reservas legais, entre outras estratégias. E eles foram traçados de forma a interligar os fragmentos, como essa primeira imagem mostra. Especialmente, eles pretendem interligar unidades de conservação e desfragmentar essas unidades, né, que com o passar da ocupação, com o decorrer da ocupação humana, foi acontecendo a desfragmentação. A intenção desse projeto é justamente desfragmentar. E com os bons resultados desse projeto, ele pode trazer maior fluxo gênico, né, para as cidades da RMC, preservando essas áreas prioritárias e trazendo todos os serviços ecossistêmicos que a conservação, né, desses mecanismos proporciona. Pode passar. E como esse pilar está estruturado? O GT Corredores Ecológicos, ele tem representante dos diversos municípios e eu entendo que é o pilar com mais interações com os outros GTs. Em função, primeiramente, da extensão, né, dos corredores, que basicamente ele vai atingir todos os municípios com uma estratégia ou outra, mas ele vai ter interações, por exemplo, com o grupo de fauna, que em função da fauna existente, né, na região, vai ser pensada na melhor estratégia de conservação da área, com o grupo de arborização urbana, por exemplo, para complementar a função de interligação dos corredores ecológicos. E ele tem se reunido desde o desmembramento do programa Reconecta, entre os principais pilares, e trabalhado, né, para definir diretrizes, estratégias e orientações para a boa implementação desses corredores. E eu acho que pode passar. Entre os trabalhos que esse GT desenvolveu, pensando, né, que cada município tem a sua particularidade, cada área vai ter uma necessidade, foram estabelecidas algumas diretrizes principais, né? Porque por mais que seja adaptado àquele local, o corredor ecológico ele deve obedecer algumas diretrizes principais. Uma delas é priorizar espécies que incentivem um fluxo gênico, ou seja, considerar em áreas que vão ter recomposição florestal, recuperação de vegetação, espécies de flora que sejam atraentes, né, para a fauna existente na região, a partir do que o grupo de fauna vai estabelecer. Trazer compensações ambientais para essas áreas, ou seja, determinar parâmetros, regras para que essas compensações ambientais estaduais, assim como compensações e regularizações do CAR, tenham a área de conectividade do Reconecta como prioridade para a implantação, né?
incluir fragmentos florestais na área de conectividade. Então, cada localidade vai ter o seu fragmento florestal prioritário e a intenção é que ele esteja incluído nessa área. Estimular projetos de SAF na área de conectividade. Uma das diretrizes é que se fortaleça os sistemas agroflorestais e outras técnicas agroecológicas para que essas propriedades rurais localizadas na área de conectividade tenham maior eficácia, né, na produção e possam também agregar ao objetivo de desfragmentação. Determinar mecanismos de transição com área urbana. Quando as APPs integrarem zonas urbanas e zonas rurais, ela precisa ter algum mecanismo para transitar, né? Então, para ela vir e poder abranger tanto os objetivos do ecossistema quanto da comunidade local. E propor gradação para APP urbana. Então, em áreas em que não vai haver, por exemplo, parques lineares, e sim a APP urbana, é necessário, uma das discussões, né, que foram trazidas, é a dificuldade em manter APPs em áreas urbanas, pelo descontentamento, às vezes, da população local, pelo medo, enfim. E aí, essa gradação, ela seria mais ou menos alterar da borda até próximo ao corpo hídrico, a densidade de árvores, por exemplo, né? Então, assim, como que isso pode ser feito de uma forma que mantenha a função ecológica e também não traga, né, complicações ali para a comunidade local. Criar regras para o marketing vinculado aos corredores ecológicos, ou seja, as empresas que vão patrocinar essas áreas, né, patrocinar a recomposição ou a manutenção dessas áreas, elas precisam ter muito bem delimitadas quais as responsabilidades e direitos para vincularem, né, a sua imagem ao programa Reconecta. E estabelecer contraindicações para a área. Então, as áreas elas vão ter que estabelecer algumas regras que são danosas, né, para o objetivo de desfragmentação e que não devem estar contempladas, como, por exemplo, impermeabilização das áreas da área de conectividade, plantio de espécies invasoras que não seja atrativo, né, para o objetivo, isolamento das áreas de preservação permanente, que também são práticas, né, complicadas. E eu acho que basicamente foram esses que foram propostos. Pode passar. E um outro ponto que também foi levantado pelo GT foi a questão dos principais desafios, né? Então, conhecendo os desafios muito bem, você consegue trabalhar melhor para superar eles também. E os desafios, os principais desafios, né, mencionados, foi a questão da dificuldade na sensibilização dos proprietários rurais, e é um desafio muito falado nas reuniões, né? Então, assim, como vai ser feita a abordagem, como a gente vai fazer para não desmobilizar, qual a técnica que vai ser usada. Enfim, um outro desafio seria o comprometimento político. Então, como isso pode prejudicar, por exemplo, na continuidade do programa ao longo das diferentes gestões, né? E até mesmo na atual gestão, como a gente pode conseguir que ele destine recursos para a implementação desse projeto. A especulação imobiliária, que é um desafio, não só dentro do programa Reconecta, né, um grande desafio ambiental, mas que de alguma forma a gente vai ter que lidar também. Os desafios de operacionalizar a implantação e manutenção dessas áreas. Então, é a parte da ação mesmo, né? Como vai ser feita, quem vai lá plantar, quem vai fazer a capina, quem vai conversar com o proprietário rural, enfim. E uma outra questão é a dificuldade de recursos, né? Poucos recursos financeiros, humanos, que o setor público costuma ter. Eu acho que essa era a introdução sobre o GT, Corredores Ecológicos. Muito obrigada, Eline. Acredito que a sua fala nos ajude a nos contextualizar dentro dessa temática dos corredores ecológicos. E agora, então, passamos para o momento de perguntas direcionadas aos especialistas. Então, vamos aqui para a primeira pergunta. A Thaís e Marcelo, né, estejam aí atentos que já lhes passo a palavra. Então, considerando as experiências existentes e boas práticas, quais são os fatores de sucesso no planejamento e implementação de corredores ecológicos?
Eu peço então que a Thaís, se estiver por aí, comece respondendo. Thaís, você tem 7 minutos e em seguida passamos para o Marcelo. Então, boa tarde para todo mundo. Que bom, estão me ouvindo, né? Queria primeiramente agradecer pelo convite. Eu tenho acompanhado um pouquinho de longe essa iniciativa de vocês e fico bem feliz que vocês já estão em fases de detalhamento, assim, de ações e de planejamento. E fico feliz de poder contribuir, assim, né? Então, minha contribuição aqui vai ser de 7 em 7 minutos, mas quem quiser pode depois entrar em contato direto comigo. E eu fico feliz de compartilhar outras experiências e, enfim, o que puder colaborar, estou disponível, tá? Então, assim, eu queria trazer um pouco da minha experiência, assim, com relação a essa pergunta, né, de fatores de sucesso, porque eu já cheguei a trabalhar com implementação de corredores, mas corredores muito parecido com o programa de corredores ecológicos do MMA, que era um corredor lá do Amapá, e que tem uma extensão de paisagem muito grande, né? São conexão de áreas protegidas grandes com terras indígenas, com interstícios bastante grandes de uso e não uso. E, ao mesmo tempo, também trabalhei um pouco com essas análises assim, de aprendizagem e lição aprendida com própria gestão de ordenamento territorial, né? Então, assim, o que favoreceu o sucesso de implementação desse tipo? E o que eu vejo, assim, um pouco no projeto de vocês, é que, de alguma forma, vocês mesclam bastante as questões de corredor propriamente dita, de corredor ecológico e de estar favorecendo uma conectividade entre fragmentos, né? Uma coisa mais estrito sensu, assim, de academia mesmo, mas também vocês estão muito com o pé no chão, planejando um território. E eu acho que quando a gente está planejando um território, tem que ampliar bastante esse olhar, porque a gente lida com uma infinidade de atores que não necessariamente estão ligados a esse tipo de ação, ou enfim, não conseguem reconhecer os benefícios, por exemplo, de intervenções focadas na natureza. Então, assim, o corredor não é um espaço único de conexão, assim, não é que nem o nosso corredor da casa, né? Que a gente sai do quarto e vai para a cozinha e passa por um corredor. Não é um espaço de passagem, ele é um espaço de uso. E então, assim, quem está usando esse corredor, quem vai estar usando esse espaço, seja uma passagem de fauna ou até mesmo permitir o fluxo gênico de espécies que não são da fauna, né? Que não estão passando, que não estão andando, mas que são vegetais, fazem parte desses usos, assim como você mencionou, as indústrias, proprietários rurais e outros tipos de uso naquele lugar. Então, acho que é importante ter muito claro em quais espaços e isso vai muito da vocação e daquela área e também do diagnóstico que é feito. É muito importante ter o pé no chão. Thaís, eu estou percebendo aqui que a fala está cortada, né? Você quer chegar e quais são? Agora acho que retomou. Se puder repetir esse trechinho final que eu acho que falhou, pelo menos aqui, pelo que eu percebi, a conexão falhou um pouquinho. Eu não sei se eu sei que eu falei. Não, mas eu acho. Na verdade, eu estava com cores de sucesso, que é importante ter o pé no chão. Será que é melhor eu desligar o vídeo? Acho que sim. Tentamos desligar o vídeo, então, porque falhou novamente. Você me disse não.
Alô? Aqui segue travando, Thaís. Deixa eu ver novamente, se quiser tentar mais uma vez. Vocês estão me ouvindo ou não? Agora parece que melhorou. Bom, eu vou tentar falar para ver se melhora. É isso? Isso. Tá. Então, eu ia falar um pouquinho sobre a questão de criar espaços de diálogo qualificado. Estão me ouvindo? Foi? Isso. Melhorou Então tá. bastante, Thaís. No sentido de que um processo, né, de planejamento de território, ele é um processo de tomada de decisão. Então, os atores envolvidos, eles têm que ter um nivelamento técnico, têm que estar falando a mesma língua, têm que ter acesso à mesma informação. E, às vezes, essa informação ela não é distribuída de uma maneira, enfim, equitativa ou igualitária ou de uma maneira acessível a todos os atores envolvidos. Então, os processos de capacitação, de formação continuada, que permita a troca de experiências, por exemplo, também entre cidades, entre outros projetos, ele favorece bastante o avanço nesse tipo de planejamento. E eu não sei como é que está meu tempo, mas uma outra coisa que eu queria bastante falar é sobre a questão da formalização desse tipo de ação. Então, muito do que eu tenho visto é que projetos acabam caindo em mudança de gestão, em mudança de ponto focal, porque aquele projeto não está formalizado, não é institucionalizado. Então, assim, ao mesmo tempo que um projeto é implementado, esse tipo de ação ela tem que avançar paralelamente. Então, assim, onde esse corredor existe, como ele funciona, quem é responsável por conduzir essas ações, da onde que vem esse orçamento. E pegando o gancho do orçamento, acho que a grande vantagem de se planejar um território integrado é que se pode otimizar estruturas institucionais, otimizar recursos humanos, otimizar conhecimento técnico e orçamento existente, né? Então, se uma determinada área do corredor, por exemplo, é importante a regularização de uma APP e aquele município tem recurso para isso, então essa ação pode ser favorecida em detrimento, por exemplo, de uma outra região em que o município, de repente, consegue alocar recurso para a criação de uma área protegida. Então, são várias variáveis que entram nesse tipo de planejamento e os pontos focais, enfim, dos municípios, do GT, não sei como é que é essa organização, idealmente teriam que ter todo esse tipo de conhecimento na mão, porque para ter uma tomada de decisão qualificada, né, e bem estruturada. Então, para fechar, só para não tomar muito tempo, uma última coisa importante que pega sempre nesse tipo de projeto é a questão, né, do financiamento e de captação de recurso. E é importante dizer que esse tipo de ação ela tem que ter uma estrutura dedicada para identificar os gaps, né, de orçamento e de planejamento. Não adianta a gente achar que consegue planejar uma parte técnica sem estar aliada à disponibilização orçamentária ou mesmo, de repente, uma equipe dedicada a captar recursos, a fortalecer parcerias e fortalecer articulações nesse sentido. Não sei se eu tenho mais tempo, senão eu já passo para... Obrigada, Thaís. Infelizmente, esses problemas técnicos ou não? Olá, sim, Thaís. Obrigada pela sua fala. Eu aproveito agora, deixa para passar então para o Marcelo, para contribuir também com essa pergunta. Marcelo, a fala é sua.
Boa tarde, vocês me ouvem? Sim. Boa tarde, agradeço aí pelo convite. Eu acho que é um momento bastante importante, né? Acho que esse tema, principalmente, considerando, né, o ambiente que, né, na região que a gente está focando, que é a região de Campinas, a região metropolitana, e como a gente vê pelos mapeamentos, né, a região é bastante degradada. Então, acho que é um tema bastante relevante nesse sentido. Acho que o estabelecimento de corredores visando a questão, né, do fluxo gênico seria relevante, né, principalmente para interligar esses últimos remanescentes que ainda estão presentes na região. Acho que tomando sobre essa questão, né, eu não sei se tem um slide meu, Júlia, Marina. Sim, Vamos passar aqui para o seu slide. Um ponto assim que a gente tem, né, dentro do trabalho que a gente tem, né, eu como sendo trabalhando no WRI em parceria com a prefeitura de Campinas, a gente tentou dar um refinamento, né, para a proposta original, e a gente está trabalhando nesse refinamento aí, né, que está mostrando nesse slide. Ainda assim, não é nenhum trabalho conclusivo, mas é um trabalho que a gente tem efetuado. Mas aí é importante nesse sentido, né, quando a gente fala né, quais são os fatores de sucesso que permitem, né, um estabelecimento concreto, efetivo de corredores em uma determinada região. Acho que é entender principalmente quais são os aspectos, né, que a gente tem que abordar para criar esse corredor, né? A gente está trabalhando com algumas espécies ou quais são os conjuntos de espécies que eventualmente poderiam estar passando pela região e com isso, digamos, estaria aproveitando melhor esse corredor. É lógico que, uma vez que é estabelecido um corredor ecológico, ele não serve somente para uma espécie, né? Mas sim todo um conjunto da biodiversidade que está presente na região. Então, assim, é importante conseguir identificar essas espécies de maior, digamos, indicadores, né, que tem um indicador melhor em termos de conectividade, que vão fazer uso desses corredores. Seria um elemento importante para, digamos, fazer esses desenhos, por exemplo. O envolvimento dos atores, né, de quem faz a implementação, quem, digamos, vai fazer a gestão dessas áreas, é extremamente importante a participação de todos, né, porque a gente implementar, o desafio é muito grande nessa região, principalmente que é uma região bastante urbanizada, então nem sempre é fácil criar essas conexões, e principalmente passando pela área urbana, né, como já Eline já comentou, né, sobre regiões de restrição, por exemplo, em relação à APP. Então, são desafios grandes que tem que ser, que vão aparecer ao longo do processo de implementação, e que, se a gente sabe de antemão essas regiões, eventualmente a gente tenta evitar ou contornar esses, onde a gente já de antemão sabe que pode ser potencial conflito, né, e de difícil implementação. Então, com isso, acho que o envolvimento dos atores é essencial nesse processo. Ao mesmo tempo, o investimento, né, que eu acho que, como a Thaís já falou, também é muito importante como um fator, né, para observar quanto que é o recurso necessário, né? E a gente vê que nessa região, né, acho que tem uma pergunta aí já falando sobre a área degradada, que é uma grande oportunidade, né, para restauração também, né? Então, quando a gente observa nessa região, né, que é uma região que tem, digamos, altamente, né, antropizada,
uma metodologia, né, que o WRI trabalha, que é o RON, né, que é identificar, mapear as oportunidades de restauração na paisagem, é um instrumento que poderia ser utilizado, por exemplo, para identificar onde que são, o que faz com que as pessoas, né, tenham uma motivação para restaurar naquela área. Será que é uma questão relacionada com recursos hídricos que vai motivá-las digamos, a querer que a região seja restaurada? Será que aumentando a renda através de implementação de SAF na região, nas áreas degradadas, será que seria digamos, uma fonte de renda alternativa que ainda não está sendo explorada e que podem, digamos, aumentar esse potencial econômico na região, fazendo que seja feita uma restauração? Então, são essas, né, olhando no planejamento, né, como a Thaís já mencionou, que eu acho que vai poder trabalhar com quais são, digamos, aumentar a chance de sucesso na implementação de um corredor efetivo, né, para a biodiversidade. Acho que, assim, não sei se meu tempo já foi, mas acho que era isso, tá? Obrigada, Marcelo. Acho que podemos passar para a próxima pergunta. Como podemos fortalecer a articulação entre os níveis de governo, a sociedade civil e o setor privado para efetivamente implementar corredores ecológicos? Então, eu convido de novo Thaís para responder essa pergunta e depois novamente Marcelo. Eu vou deixar o vídeo desligado só para garantir que não tenha falha na conexão. E assim, o que eu trago também um pouco né, sobre esse ponto de vista tem a ver também com essas análises assim, de lições aprendidas de vários projetos que eu fiz. E assim, o que é importante, eu acho, a principal mensagem que é para deixar claro é que assim, desenhar instituições ou instâncias participativas para que todos possam colaborar e trazer todo mundo para dentro de uma sala, normalmente ela não é suficiente para garantir engajamento, garantir articulação. O que a gente vê, assim como vocês estão, na verdade, trabalhando com um processo inovativo, na verdade, de planejamento do território, é que tem que ter uma certa inovação também na forma de abordar e de engajar os atores-chave para a implementação desse tipo de ação. É uma ação de longo prazo, ela não é pontual e ela requer um engajamento ativo, né? Ela não se acaba numa carta de apresentação e também não se acaba numa reunião de trabalho, né? Ela requer um planejamento participativo e, de fato, que esse engajamento ele reflita nas outras redes e nas outras ações que são conduzidas por esses atores. Então, assim, pode ser, por exemplo, né, pode ser uma ideia, que esse engajamento, essa articulação, ela seja mais efetiva se você está considerando, está inserindo outras estruturas de governança locais que já estão funcionando na região e pode, de repente, se aninhar a esse tipo de ação. Então, de novo, né, volta aquela palavra de otimização de processos, de aproveitar estruturas, recursos humanos, articulações e até mesmo instituições que atuam com os diferentes atores chave, né, com os atores locais, para poder fazer a ponte e fortalecer essa ponte. É importante também ressaltar que não tem uma solução única, né? A governança, a articulação e engajamento, ela depende muito da localidade do projeto, dos tipos de atores que devem ser envolvidos e com as ações que devem ser executadas, mas de uma maneira geral a efetividade ela está extremamente linkada com uma certa adaptação nesse tipo de ação, nesse tipo de estabelecimento de governança. Então, assim, é importante ter projetos estruturados, onde as contribuições elas são estruturadas, elas podem ser analíticas, né? O plano de trabalho está claro, os papéis estão claros dentro desse debate, que a gente já passei um pouquinho dessa parte do debate qualificado.
Existem uma forma, né, de governança, por exemplo, que trata de estruturas que são multiníveis, por exemplo, em que se tem, por exemplo, os polos regionais para discussão de ações locais, e representantes desses polos regionais, eles se encontram em instâncias um pouco maiores, e que depois essas instâncias maiores se comunicam, por exemplo, com uma diretora executiva do programa. Então, assim, que a gente fala de governança concêntrica, governança policêntrica, em que as estruturas podem se comunicar de maneira lateral, de maneira vertical, elas facilitam demais o engajamento, porque elas de fato permitem a participação em diversos níveis, e a tomada de decisão é feita em todos os níveis, não é só feita no nível executivo, né? E, além disso, o compromisso político, seja por uma institucionalização, seja por uma formalização desse planejamento, dessa estrutura, ele também favorece o engajamento. Então, a partir do momento em que você, por exemplo, precisa, né, eu vi que vocês mencionaram a questão de proprietários particulares, né, como que engaja para esse tipo de projeto. Então, assim, um projeto estruturado, em que tem um compromisso político, que tem uma formalização de acontecer, ele é muito mais fácil de ser divulgado e daquele proprietário se engajar, né? Então, os benefícios ficam mais claros, assim como os compromissos também ficam mais claros. Claro que ajuda se você conseguir, por exemplo, estruturar um projeto, estruturar um financiamento para o tipo de ação, mas talvez isso venha numa segunda etapa, né, do projeto, né? Eu acho que escalonar as ações de implementação, elas são bastante importantes, né, também nesse processo. E outra coisa que às vezes não parece, e talvez o Marcelo pode falar depois um pouquinho mais, mas, por exemplo, para as ações de restauração e para qualquer tipo de ação em campo, você tem que ter um recurso alocado para mobilização de atores locais. Então, assim, a restauração em propriedade privada, ela não acontece se o proprietário não deixa você entrar na propriedade. E ele não vai deixar entrar enquanto ele não estiver engajado e mobilizado. E para isso você tem que ter recurso financeiro, recurso humano e um plano de engajamento. Então, eu não estou falando um plano de engajamento para, né, uma coisa extremamente formal, mas assim, vocês tem que alinhar a linguagem, tem que alinhar a forma de abordagem. E isso que é a questão do engajamento. E, enfim, para finalizar, eu queria trazer só um exemplo, assim, bastante que eu adoro, na verdade, que quem quiser pesquisar um pouquinho mais pode ir atrás, que é uma cooperação triangular urbana na Bacia do Paraná, entre 3 cidades, mas são entre 3 cidades de países. É uma cooperação entre Foz do Iguaçu do Brasil, Puerto Iguaçu da Argentina e Cidade do Leste do Paraguai. Então, são cidades que estão localizadas na mesma bacia e que enfrentam os mesmos desafios e as mesmas vulnerabilidades, aqui voltado muito para as mudanças climáticas, né? Então, assim, eles enfrentam as mesmas vulnerabilidades climáticas, e a solução passa pelo alinhamento entre as 3 cidades, que obviamente por ter tem um sistema de governança diferente, né? A gente está falando de 3 países, também tem as suas culturas diferentes, enfim. Mas mesmo assim decidiram sentar juntas para planejar um território que é compartilhado. Então, assim, de lições aprendidas, eu acho que vale a pena ler os relatórios, né, dessa iniciativa, que é recente, mas já tem bastante coisa para compartilhar. Tem um passo importante, que é reconhecer aquele território entre as 3 cidades. Aquele território faz parte das 3 cidades. Então, eles decidiram incluir as 3 cidades numa campanha global. Mas isso já é suficiente para que as 3 cidades se reconheçam como parte de um todo. E isso é super... eu vejo também isso bastante refletido no projeto de vocês. Eu acho isso muito legal. E, além disso, eles criaram um conselho de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Então, assim, por mais que as soluções eram focadas em questões ambientais e climáticas,
mas elas passam por questões de desenvolvimento econômico e de desenvolvimento social, redução de vulnerabilidade social. Então, a envolver diferentes profissionais de diferentes expertises nesse processo é extremamente importante. E veja só, também criar uma rede de ciência climática trinacional. Então, assim, as instituições são fortalecidas por pesquisadores de diferentes instituições da cidade que são amparadas pelo seu estado, província e pelo seu governo federal. E trocam em ciência, o que é demais, né? E é isso. A troca de experiências entre as cidades, por exemplo, fez uma cidade desenvolver um plano de resiliência municipal que não tinha, enquanto as outras duas tinham. Então, assim, a troca de experiências, a articulação entre as cidades, ela tem um ganho bastante expressivo. Na verdade, ele amplifica as ações daquele território. E é isso, já estourei meu tempo aqui. Obrigada, Thaís. Acho que vale ressaltar que muitas das questões que você trouxe são questões que estão permeando a organização dessas oficinas e da parte de cocriação que a gente vai ter logo mais hoje aqui, né? Passando por questões de planejamento, de gestão, de articulação, que é relativo à temática desse plano de implementação, né? Como que a gente estrutura essas políticas, integra, pensa nas etapas de implementação. Então, acho que vai contribuir bastante. Agora temos o tempo de resposta do Marcelo. Marcelo, pode ir. Júlia, desculpa, na verdade é o Rafael que vai responder, tá? Tá bom. Acho que faltou comunicação, mas é ele. Tá bem, então, Rafael. Boa tarde. Vocês estão, não sei se eu ligo o vídeo, se vocês estão me vendo, eu não estou conseguindo me ver. Estamos te vendo. Sim. Estão me vendo? Uhum. Tudo bem? Tá certinho aí, porque eu não estou conseguindo me ver enquadramento aqui. Tudo certo. Tá bom. Então, boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela oportunidade aqui. Bom, a gente trabalha junto, né, eu e o Marcelo, por isso que a gente tinha combinado até de fazer essa divisão. Eu gostei muito do que a Thaís falou, mas eu daria um passo atrás. Eu acho que é muito importante para você poder articular fortalecer a articulação, o reconhecimento da importância desses corredores ecológicos. E quando eu falo reconhecimento, ele pode ele pode ter diferentes reconhecimentos entre diferentes atores, mas cuja ação pode se consolidar em uma só. Então, por exemplo, quando a gente fala em restauração, você tem uma necessidade legal do proprietário rural em se adequar à legislação ambiental, especialmente ao Código Florestal. Você tem, por outro lado, um conhecimento que tem crescido muito sobre os serviços ecossistêmicos que essa própria floresta pode fornecer para o proprietário, então vai além da necessidade legal, mas, por exemplo, a conservação de solo, conservação de água, o resguardo de polinizadores. Isso traz um reconhecimento também que pode ser traduzido em custo evitado, se não em renda, pelo menos em custo evitado na produção agrícola. Você tem empresas que precisam fazer a compensação ambiental por exercerem atividades potencialmente poluidoras ou por terem efetivamente incorrido em algum problema que traga a necessidade de compensação. Você tem as universidades e a própria organização da sociedade civil entendendo a relevância das florestas, sejam corredores ou não, sejam para restauração ou conservação, como um direito comum e difuso. Então, é importante a conservação dessa vegetação ou a restauração. Ao mesmo tempo, você tem os agentes públicos, como o Ministério Público, como
os institutos de pesquisa estaduais ou municipais, as secretarias, que veem a importância, seja para amenização, por exemplo, para conforto térmico, para melhoria da qualidade de vida, para também, digamos, aumentar essa capacidade da paisagem ser mais amena para a população. Muitas ações podem ser feitas, por exemplo, para você diminuir a desigualdade de acesso a áreas de lazer ou acesso a áreas naturais, especialmente nas regiões de periferia, onde você tem uma falta de cobertura vegetal e uma perda de qualidade de vida. Então, tudo isso significa um reconhecimento da importância dessa vegetação, que pode ser agregada em uma ação. Então, você consegue resolver, entre aspas, vários tipos de problema, como a ilegalidade de determinado produtor ou a inadequação desse produtor com a necessidade que ele tem de ter esses serviços ecossistêmicos como fundamental para a produção dele. Ao mesmo tempo, essa necessidade de compensação, o planejamento territorial da cidade, essa aspiração social de você ter áreas verdes de amenidade, você pode juntar tudo isso em uma ação, que é a restauração ou a conservação desses corredores. Então, um caminho muito importante é você ser capaz de entender as diferentes atribuições de valor que as pessoas e os atores dão àquilo e tentar convergir em ações que você consiga cumprir múltiplos objetivos numa ação única, que é, por exemplo, a conservação. Isso, na teoria, é muito bonito, na prática é extremamente difícil, claro, mas eu acho que é para isso que a gente vai discutindo e tendo essa compreensão de que a gente precisa cada vez mais envolver os diferentes atores para que a gente consiga reconhecer e cumprir esses objetivos que possam ser consolidados em uma ação única. E quando é uma ação única, você consegue atrair muito mais pessoas e muito mais instituições envolvidas. Isso facilita, inclusive, o financiamento. Então, se você faz uma transação entre uma empresa, por exemplo, que necessita compensar e não tem área, e um proprietário rural que tem área, mas não tem recurso para fazer a recuperação do corredor, e ao mesmo tempo você tem as entidades de pesquisa, sejam de prefeituras estaduais ou universidades, que possam mostrar alternativas de restauração mais baratas e mais efetivas do ponto de vista biológico, por exemplo, você consegue juntar essas ações. O que a Thaís falou, é caro fazer essa mobilização, provavelmente essa parte mais cara que tem um projeto, que é o chamado de custo de transação, e que a gente nem sabe qual é o valor. Né? É difícil você ter, todo mundo fala em custo de transação, mas ninguém calcula isso. Então, não é fácil, não é barato, mas eu acho que um bom caminho é você unir esforços em diferentes tipos de reconhecimento da importância para consolidar em uma ação que possa ter esses múltiplos benefícios. E aí você consegue você aumenta a chance da coisa dar certo. Eu acho que isso que é uma coisa importante para ser pensado. Obrigado. Obrigada, Rafael. Bom, gente, então passamos agora para o momento das perguntas. Surgiram algumas dúvidas aqui no chat. A gente vai ter um espaço aí para aproximadamente umas 3 perguntinhas. Então, eu vou direcionar elas aqui para cada um dos convidados para a gente poder otimizar o nosso tempo. Então, a primeira pergunta eu vou direcionar aqui para o Marcelo, a pergunta da Cristiane. A Cristiane gostaria de saber como conciliar as funções de fluxo gênico
com o controle de vetores nas áreas urbanas e periurbanas? Marcelo, se estiver por aí, daí você já Sim. pode. Boa pergunta. Eu acho que assim, a conciliação ela passa principalmente com a questão de um planejamento, digamos, bem mais planejado, né? O que isso significa? Quando a gente tem objetivos antagônicos, por exemplo, né? A questão da expansão, digamos, da área urbana em relação a um estabelecimento de corredor, onde a gente sabe que vai ter um potencial de conflito, ou, digamos, né, faz um desenho que seja, digamos, de uma maneira mais conciliadora possível, não? Ou seja, de repente, evita-se formar um corredor naquela região, ou então, de alguma forma, fazer um uso daquela região com menos impacto, por exemplo, porque logicamente, acho que sempre vai ter esse tipo de cenário, de situação, mas eu acho que um planejamento mais adequado, usando, digamos, uma inteligência nesse sentido, ou a gente evita, né? Ou se não, usa a questão legal, né? Por exemplo, se um determinado empreendimento está sendo, digamos, querendo ser estabelecido dentro de uma APP, a APP já é protegido, né? Então, a questão de tratar com a lei também nesse sentido, né? Então, não só a questão ecológica, biológica, mas sim também o aspecto legal, pode ser, digamos, compensação também. Então, acho que há instrumentos, né, que vai ter que ser utilizado para tentar conciliar esses diferentes interesses. Obrigada, Marcelo. Já vou direcionar, então, para a pergunta seguinte, direcionada a Thaís. É a pergunta da Ângela. Ela diz assim: a APA de Campinas possui 5.500 hectares de corredores ecológicos no plano de manejo. Dos 5.000 hectares de APP, dos 5.000 hectares de APP, pelo menos a metade está degradada. Entendendo que as ONGs poderiam fazer a aproximação entre os programas e a adesão dos proprietários rurais, vocês sugerem algum modelo de trabalho que favoreça a parceria entre o poder público e as ONGs ambientais locais? Obrigada, Júlia. Então, eu acho que o ideal nesse momento, na verdade, é fazer a aproximação. Então, assim, essa APA é de gestão estadual, municipal, federal. Quem é o gestor dessa APA? Então, assim, tem que identificar quais são os atores daquele instrumento de gestão, identificar o seu conselho, porque, né, se tem normalmente um plano de manejo, tem um conselho da APA, às vezes é ativo, às vezes não é. E, em geral, uma APA, eu não sei se é o caso da APA Campinas, mas a implementação, quando ela não está de fato engajada, ela é uma implementação bastante lenta, né? Porque ela envolve uma multiplicidade de usos muito grande, né? É uma das categorias mais permissivas que tem de unidade de conservação. Então, assim, eu vejo tanto que a sensibilização e o engajamento, ela depende da aproximação de pessoas que estão tocando o projeto dos corredores com os gestores daquela APA, seja das diferentes esferas. E assim, eu continuo reforçando na questão da otimização de ação. Então, se já está previsto no plano de manejo, já está identificado quais são as áreas prioritárias de restauração, não tem por que reinventar a roda, né? Pode ser que esse processo seja mais antigo e precise de uma atualização, mas já está ali. E estando num plano de manejo, por exemplo, de uma APA, buscar um financiamento também às vezes é mais fácil, porque ele já está dentro de um instrumento de planejamento, às vezes já está até orçamentado aquilo, e atrás de financiamento para uma implementação de uma unidade de conservação que faz parte de um corredor, enfim, já tem uma narrativa bastante estruturada e concisa para apoiar esse tipo de ação. Obrigada, Thaís. Vamos para mais uma pergunta. Essa foi direcionada, vamos direcionar aqui para a Eline.
E depois, Thaís e Marcelo também, se quiserem complementar. Essa pergunta é da Sueli. Considerando a complexidade de se obter a conectividade de biodiversidade nessa região, o grupo, o GT, tem trabalhado na definição de indicadores de desempenho e um tempo de retorno dos resultados? Então, Eline, se estiver por aí, puder nos responder essa pergunta. Oi, então, esse é um dos pontos, sim, que a gente já levantou. Não está plenamente definido, né? Mas é uma coisa que a gente vai precisar estabelecer os indicadores, né, de implantação, para a gente poder avaliar ao longo do programa, né, qual a efetividade das ações e aí poder melhorar as estratégias. Eu acho que talvez o pessoal possa dar do grupo possa complementar alguma coisa, mas a gente tem buscado sim, só que ainda não estão definidos. Thaís ou Marcelo, se quiserem complementar alguma coisa no sentido dessa temática, né, com relação ao que foi colocado na pergunta sobre os indicadores de desempenho e o tempo de retorno dos resultados. Eu acho que questão de indicadores, de fato, realmente é muito importante, né? Principalmente para você mensurar o quanto de sucesso, né, que você tem na implementação, ou quanto que está atrasado ou adiantado em relação, digamos, às metas que você pode estabelecer. E esses indicadores, por exemplo, eu acho que depende muito de como que é pensado, né? Por exemplo, indicadores biológicos, ecológicos. A gente pode falar sobre cobertura de vegetação, né? A gente tem aquele traçado do corredor, a gente pode falar quanto que tem de cobertura atual e daqui a 1 ano, 5 anos, faz um outro levantamento e vê. Pode ser questão de espécies, né? Registros, ocorrências de espécies, carbono né? E acho que indicadores existem muitos, né? Socioeconômicos também, geração de renda, etc., que podem ser estabelecidos. Mas eu acho que é importante o grupo definir aqueles que digamos, são indicadores, né, que possam ser relevantes, ao mesmo tempo sensível no tempo que a gente está pensando. Não adianta colocar indicadores, né, que a sensibilidade é muito baixa, o impacto que está sendo feito em relação à própria implementação do corredor vai só ser, digamos, passível de, digamos, mensurar daqui a 50, 100 anos. Então, é algo que acho que é importante, ao mesmo tempo, ter esse horizonte, ter vários indicadores que o conjunto delas é que vão mostrar, né, o que efetivamente está funcionando e aquilo que não, e com isso fazer os ajustes necessários, né, para a implementação. Obrigada, Marcelo. Thaís, gostaria de complementar? Então, eu só complementaria, assim, reforçando o que o Marcelo falou, né, a questão da sensibilidade. Então, assim, eu acho que vale a pena pensar em conjuntos de indicadores de curto, de médio e de longo prazo, né, pensando numa permanência do programa e na implementação dessas ações. E pensar também que o indicador ele vai ter que ser medido, e para medir o indicador vai precisar de orçamento. Então, isso também faz parte da construção do programa. Às vezes o indicador é mais fácil trabalhar com um indicador mais factível, mais barato de se medir, talvez não dê uma resposta, enfim, tem que colocar essas coisas na balança. E como se trata de um planejamento de território, também não pode esquecer dos indicadores sociais, dos indicadores econômicos, né? Então a gente está falando de biodiversidade, mas a gente também está falando do serviço que essa biodiversidade e serviços ecossistêmicos está prestando para um conjunto de sociedades, né? De comunidade, enfim. Então, eu acho que tem que colocar todas essas variáveis na mesa, nesse processo. Muito obrigada. Uma última pergunta bem específica e relacionada a esse tema que surgiu aqui do André. Ele está perguntando se existe algum município que já estabeleceu diretrizes de projeto para corredores no seu território. Então, se alguém tem... foi o André que perguntou? Ou foi a Silvia? Agora fiquei confusa. Thaís, Marcelo, ou mesmo Eline, se alguém tem algum conhecimento sobre essa questão, gostaria de compartilhar alguma experiência de algum município, né, brevemente, que a gente está encerrando agora
já o momento do painel. Então, eu posso falar bem rapidinho, mas assim, eu já vi experiências no Brasil e na América Latina. Eu acho que vale a pena procurar por isso, porque de fato tem lições aprendidas e tem uma troca de experiências bastante rica nesse processo. Tem vários casos europeus, mas eu particularmente prefiro cair num território muito mais amigável, muito mais parecido com o nosso. Então, assim, por exemplo, no Brasil, tem coisas acontecendo em Belo Horizonte, tem em Curitiba. Na América Latina tem um caso muito lindo em Bogotá, de muito tempo, focado na questão de água, porque Bogotá, a provisão de água depende de um ecossistema muito sensível, que é o ecossistema de páramos, de altitude, e a mudança climática tem afetado ele severamente. Então, as ações de restauração passam por questões de restauração e de conexão de ecossistemas, passa por questões sociais bastante sensíveis, de alta vulnerabilidade, mas tem um engajamento de sucesso, assim, tem uma coisa muito, muito legal, assim. E tem ações que foram amplificadas, por exemplo, como base de dados para num sistema único, né, numa plataforma que facilite a tomada de decisão, por exemplo, né, todas as instituições que estão colaborando naquele território colaboraram suas bases de dados para que aquilo amplificasse, e foi um projeto que, por exemplo, foi crescendo e tomou o país, né? Então hoje tem uma plataforma bem bacana lá que se chama do Tremarctos, e enfim, tem o envolvimento de instituição privada, que é a instituição que fornece água para a cidade, tem ONG, tem poder público local, tem várias, enfim, tem bastante coisa legal. Medellín também tem um exemplo bem legal. Se quiser, eu posso passar, eu tenho bastante material sobre isso, eu posso passar depois para vocês. Maravilha, obrigada, Thaís. Alguém mais gostaria de complementar? Marcelo, alguma coisa a complementar sobre esse aspecto? Júlia, assim, eu acho que a Thaís já disse tudo, eu acho que eu não tenho muito mais, assim, nesse sentido. Não. Tá bem. Então, vamos encerrando por aqui. Eline, gostaria de complementar? Acho que os exemplos dela foram bons. E em termos do programa Reconecta, a gente tem as diretrizes, né, que estão sendo traçadas, elas estão em âmbito regional, né, não está por município. E também, assim, acho que ela ainda é um documento que vai ser muito refinado ainda. Então, muito bem. Gostaria de agradecer novamente Eline, Marcelo, Thaís, Rafael, que também participou do nosso painel. Acredito que agora estamos todos já com mais imagens sobre corredores ecológicos e alguns temas passando na cabeça que vão nos auxiliar na próxima etapa da oficina. Então, devolvo a palavra para a Marina para a gente dar sequência. Obrigada, pessoal. Acho que depois de um painel desse, a gente está bem aquecido para começar a nossa próxima etapa de construção coletiva do plano de implementação, olhando especificamente para corredores ecológicos. Então, a gente vai mergulhar agora nessa sessão de cocriação juntos, a gente vai ter 1 hora para isso. Para quem participou das outras oficinas, ela vai funcionar muito parecido, então, basicamente, a gente vai ter esse momento agora para construir as ações que podem suportar a implementação, olhando para corredores ecológicos, e a gente espera com isso ter as ideias e ações preliminares que sejam capazes de vincular todos esses desafios que a gente já comentou, né? Então, desafios de execução, de articulação, de planejamento, de engajamento com proprietários privados, a gente tem essa série de desafios na mesa, e a gente vai começar a listar ideias e ações para como a gente pode endereçá-los. A gente tem alguns grupos onde a gente vai se dividir agora, então a gente tem um grupo olhando para planejamento, para as técnicas mais adequadas de restauração ecológica, de melhor custo-benefício. A gente tem um grupo de engajamento, falando sobre sociedade civil e setor privado. Um grupo falando de governança, né, que foi um tema que surgiu bastante também na fala da Thaís, de como a gente institucionaliza as responsabilidades e os papéis para esses corredores ecológicos, né, pensando num arranjo intermunicipal. A gente tem 2 grupos de articulação, um que vai olhar especificamente para proprietários privados, entendendo que essa é uma questão bastante latente, né, insensível para os corredores ecológicos, e um grupo que vai olhar para a cooperação entre os níveis municipal e estadual.
E, por fim, a gente tem um grupo que vai estar focado na execução, então, de como a gente executa e monitora a implementação efetiva dos corredores, olhando principalmente nessa discussão de indicadores, de como a gente pode, de fato, executar e monitorar esses resultados. Como vai funcionar, basicamente? A gente vai dividir os participantes que estão aqui hoje nessa sala em 6 grupos, em 6 salas diferentes, cada um para esses temas. A gente já fez uma pré-divisão. E daí a gente vai ter esse tempo para contribuição coletiva. No final desse tempo, a gente volta para essa sala grande e a gente compartilha os resultados de cada grupo. É interessante preparar um pouco o local, então se quiserem ter papel e caneta na mão para anotar alguma ideia que surge ou alguma reflexão. A gente vai usar uma ferramenta online, a mesma que a gente usou das outras vezes, e cada sala tem uma pessoa do Corub que vai estar facilitando. Para esse momento é importante a gente olhar de novo para os nossos combinados e pensar algumas coisas para que esse momento seja produtivo, né, e que traga frutos. De novo, olhando para os nossos microfones, então vamos trazer a participação e a presença para esse momento que a gente está aqui reunido com um grupo de pessoas tão interessantes, tão especiais, que tem tanto a refletir e contribuir. Se possível, deixem as câmeras ligadas para a gente se ver e criar essa conexão e ir interagindo. A gente vai estar atento ao tempo, então a gente tem algumas atividades de cocriação que, enfim, surgem muitas ideias e todos têm muitas coisas interessantes para trazer, mas a gente vai realmente se atentar a essa questão do tempo para a gente conseguir voltar e compartilhar com todos. E vamos tentar deixar o espaço livre para que essas ideias surjam e a gente consiga, de fato, criar coisas que sejam aderentes ao contexto local, mas que também permitam a gente sair um pouco da caixinha. Então, nesse momento, vamos tentar não trazer tantos julgamentos a respeito das ideias, vamos listar o maior número de ideias possíveis que a gente consegue trazer e, enfim, pensar em soluções para essas problemáticas, mas não se atenham tanto nos detalhes exatamente de cada uma das ações, porque, enfim, a gente vai ter momentos futuros para realmente construir isso juntos. Vamos começar então. Deve aparecer um aviso na tela de cada um de vocês para esse direcionamento em cada uma das salas. Então, nesse momento, é só clicar em ir na sala que vai aparecer e é automático. Automaticamente a gente vai cada um para suas salas e depois a gente retorna. E aí, pessoal, todos entrando de volta? Vamos dar uns minutinhos até todos voltarem, e aí a gente começa a apresentação.
Eu vim, eu, hoje eu participei de um grupo que fala em propriedade rural e Hortolândia não tem, mas foi um desafio. Foi desafiado, então, Gustavo. Foi, porque a cidade não tem área rural e a gente não tem no dia a dia conexão relação com os proprietários rurais, né? Eu acho que esse é o desafio de Mas eu pensar no nível metropolitano também, né? De pensar na junção dos municípios. Acho que todos esses desafios são transversais, né? Vão conectando a realidade, as diferentes realidades de todos os municípios. Acho que estamos todos aqui de volta. Será que conseguimos começar a apresentar? Acho que sim, né? Vamos lá, então. Então, primeiro no grupo de planejamento, queria passar a palavra para a Isa, né? Para introduzir a pessoa que vai apresentar os resultados que vocês tiveram. Certinho. O Mancuso vai trazer um pouquinho das conversas que a gente teve, né? E a gente trouxe aí no Padlet. Eu só não coloquei ali na parte de aprofundamento, mas a gente fez no modelinho aqui onde fica na chuva de ideias. Mancuso, tá aí? Tá no mute, tá mutado. Liga seu microfone pra gente. Aí, agora Liguei sim. o microfone. Eu não estou vendo o colorido. Ah, tá atrás da tela que eu estou aqui. O Padlet. 3 minutos, é isso? Isso. Pode compartilhar essa tela e aí o Mancuso consegue visualizar. Isso. Só compartilhar. É assim. Vou tentar. Como selecionar técnicas adequadas para restauração? Buscando o melhor custo-benefício, quais as ferramentas usadas nesse processo? A pergunta, o grupo, na realidade, o objetivo era trabalhar o planejamento. O planejamento, ao nosso ver, permeia todos os outros objetivos, inclusive o diagnóstico, os indicadores. Mas nós tentamos elencar 4 colunas aqui que se distinguiram bem e que acho que trazem uma contribuição. Então, é assim, na coluna laranja, que acho que para alguém está amarelo, né? Todo esse conjunto aí foi trabalhado normatização e licenciamento, ou seja, o planejamento urbano. Quer dizer, o planejamento urbano, ele precisa, né, ao nosso ver, restringir um grande vilão que nós temos em relação aos nichos ecológicos existentes e a produção de conexão propriamente dita, que é a urbanização desenfreada e a especulação imobiliária, esse como um. E a outra coisa que seria também como trabalhar um diagnóstico territorial apropriado para envolver também produtores rurais, né? O Gustavo lembrou que a Hortolândia tem poucos produtores rurais, mas ainda tem algumas propriedades rurais importantíssimas para a conexão e para a preservação das espécies. Vou ser bem sucinto. Então, isso é o amarelo. No azul, que para alguns acho que está verde, a gente trabalhou o conhecimento do objeto. Nós trabalhamos a ideia de que, para projetar, nós precisamos conhecer um pouco das entidades que nós estamos tentando proteger. Então, que todo Reconecta ele já tem que começar a conhecer, né, não só os grandes felinos, os grandes caninos, como também as espécies em geral que a gente deve preservar, fazendo a implementação e o levantamento e o conhecimento do objeto, e talvez até já fazendo levantamento de fauna e levantamentos indiretos de fauna, inclusive produzindo fatos que possam dar visibilidade para o objetivo do Reconecta. Tá bom? Bem resumido. Não sei se está bom, eu não estou me vendo na tela, mas eu não sei mais me achar aqui. Aí, pode rodar um pouco para a esquerda? Acho que não sou eu que rodo, né? Sou eu? Não, eu já rodei, né? A última, que é o roxinho. Já tá. Não, para a direita, desculpa. Tá. Eu só estou vendo a laranja e a azul. Vou seguir na minha anotação, então. Acho que você está visualizando do seu navegador, Mancuso. Uma barrinha aí. Vou voltar no zoom. Espera aí, vamos ver.
Ah, voltei no Zoom, ótimo. Aí, no roxo, nós tentamos trabalhar a prática da restauração, que é a conscientização, e eu dei um nome aqui, assim, lá no verde e no azul, nós temos que valorizar o objeto, conhecer o objeto, valorizar o objeto da nossa missão. E no roxo, nós temos que valorizar a nossa missão. Então, da prática da restauração e da conscientização. Então, apresentar quais as vantagens dos serviços ecossistêmicos que esse corredor vai propiciar. Dar uma identidade rural, uma identidade verde para a região, que isso pode trazer qualidade de vida para toda a região num futuro próximo. Né? Tirar as pessoas só daquela ideia de que a especulação imobiliária é a grande via de crescimento da região, né? Que nós temos que ter só um crescimento urbano, né? E por último, né? Que acho que meu tempo está esgotando, o grupo, o rosa, que ficou lá na outra ponta, nós deixamos aqui, ficou junto com o roxo. Nós tivemos uma preocupação no planejamento, que é planejar a conexão desses corredores, que na prática, esse grupo dessa semana são corredores ecológicos propriamente ditos em APPs rurais, a conexão, qual seria o sistema qual seria a projeção ou que providências a gente teria que projetar para criar um sistema de proteção entre esses corredores e os parques lineares, os corredores urbanos. Mancuso, desculpa te interromper, é só que o seu tempo terminou, se puder ir concluindo. Estou concluindo. Então, na realidade, esse sistema de proteção, pensando em proteção fitossanitária e zoossanitária, ou seja, como seria o que a gente teria que projetar para ter uma segurança biológica naquilo que nós estamos propondo. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Mancuso. Acho que fauna parece sempre bem transversal, né, a todos os grupos. Surge bastante também nas outras oficinas. Legal. Indo para o grupo 2, então, de engajamento, Bárbara, se quiser compartilhar e trazer a pessoa para apresentar os resultados, nosso representante. Quem vai trazer para a gente é a Isadora. Vou compartilhar aqui a tela. Nosso grupo foi engajamento. Vocês estão vendo? Sim. Se quiser trazer, pode ir. A palavra é sua, Isadora. Obrigada, Bárbara. Então, a gente conversou bastante no sentido de engajar principalmente os proprietários rurais, né? Então, a gente pensou em relação a como trazer esses proprietários junto ao projeto. E aí, conversamos muito em relação a facilidades e descontos de impostos para que seja interessante do ponto de vista financeiro também para esses proprietários rurais. Pode abaixar mais um pouquinho, Bárbara? Obrigada. E aí foi citada a questão de IPTU verde, né? E o Mário, que estava participando do nosso grupo, comentou do PSA, que o proprietário pode fazer benefícios, né, para benefícios ambientais, e ele consegue descontos fiscais na sua área. Desculpa. Então, a gente viu que isso pode ser interessante para abranger esses proprietários. Bárbara, se puder subir um pouquinho. Em relação às comunidades locais, a gente já tinha conversado em outras oficinas em relação a isso, né? Como abranger as pessoas de comunidades para que elas sejam atores ativos, né, no programa. E aí a gente colocou novamente a questão de identificação das demandas dessas comunidades, as demandas reais dessas comunidades, né? E a importância de utilizar uma linguagem adequada para que a gente possa chegar até essas comunidades e elas sejam parceiras do projeto, não somente se sintam usadas, né, por estarmos indo até elas e não levar nenhuma devolutiva. Então, a gente colocou isso como algo muito importante para esse relacionamento. E criação de espaços de diálogo também, para que essa comunicação aconteça, né, realmente.
estreitamento de relações junto às comunidades, né, e principalmente com as comunidades próximas às áreas dos corredores, com o intuito de desmistificar os estereótipos relacionados às experiências ruins, obtendo essa parceria contínua, né, das comunidades com o programa, com os diversos níveis da prefeitura. A gente conversou também sobre a governança multinível, que a Thais comentou muito bem na fala dela, né? A criação ou o aproveitamento de instituições que já atuem nos locais, né? O mapeamento de atores para que ouça a pluralidade dos interesses desses atores, né? O Mário sempre comenta da comunicação ativa e efetiva, né? Não, às vezes é um pouco deficiente a gente publicar algo que vai acontecer no Diário Oficial e depois falar que a população não está interessada, né? Então, a gente mudar um pouco esse paradigma e ir atrás também desses atores, buscar parcerias reais com essas pessoas, né? Organização de oficinas, contando com o apoio de escolas, a prefeitura, para trazer a pessoa realmente para o... Isadora, desculpa te interromper, é que seu tempo terminou, se puder ir concluindo. Tá, então, só para fechar esse ponto, é a mudança de visão, né, de como a gente precisa abranger essas comunidades e os diversos atores, e com o setor privado, a gente pensou bem parecido com os proprietários rurais, pensando em incentivos fiscais para o setor privado, além do marketing verde, onde o setor privado pode injetar financiamento, né, para as ações da prefeitura, enfim, e eles também podem se aproveitar fazendo marketing como parceiros dessas ações. Então, basicamente foi isso. Legal, super obrigada, Isadora. Agora a gente vai entrar um pouquinho no grupo de governança, então eu ia pedir para a Mari se puder projetar os resultados e também convidar nosso ou nossa representante para apresentar para a gente. Obrigada, Marina. Então, gente, a gente está agora no grupo de governança, como a Mar sinalizou. Nossa pergunta-desafio é como institucionalizar as responsabilidades e papéis em relação aos corredores ecológicos intermunicipais? Quais arranjos de governança locais podem ser construídos? E quem vai trazer um pouquinho para a gente é o Leonardo, a Beatriz também vai complementar. Oi, pessoal. Bom, a gente pensou em 3 grupos principais de ação, né? Articulação regional, articulação intersetorial e articulação municipal. Dentro desse grupo de articulação regional, a gente conversou bastante sobre verificar dentro do território as possibilidades dos arranjos de nível regional que podem viabilizar essa articulação. Por exemplo, a agência metropolitana, que é um ator que tem esse papel, incorporar no plano de desenvolvimento urbano integrado, que também está no âmbito metropolitano, as funções das diferentes partes, e isso é importante ter clara os papéis e as responsabilidades dentro dessas instâncias. A gente também pensou em aproveitar instâncias já instituídas, que são importantes, como o Comitê de Bacia, ou também outras novas que podem surgir, como consórcios municipais, que são ambientes importantes para esse compartilhamento de objetivos comuns e esse espaço de diálogo conjunto. Bom, passando para o grupo de articulação intersetorial, a gente pensou em potencializar mecanismos já existentes de engajamento intersetorial, oficializar algumas instâncias de troca, como algumas portarias ou grupos de trabalho intersetorial, incentivar fóruns e conselhos de forma contínua, para que não seja pontual, né? Para que seja contínuo ao longo do tempo, e que essas trocas possam se dar ao longo do tempo, e estabelecimento de termos de compromisso para que as ações fiquem claras, né? Esteja estabelecido um instrumento de pactuação, de algum
um instrumento que dê alguma segurança nessas trocas. Aí, por fim, ó, o último grupo, que é a articulação municipal, a gente pensou no arranjo entre secretarias nas esferas municipais e estaduais, nisso a gente pensa, porque muitas vezes a gente não tem um diálogo de fato entre o município e o estado, ou entre os próprios municípios, ou entre um plano que está numa escala municipal e um plano que está numa escala estadual. Isso, essa conversa conjunta pode ser importante, inclusive aproveitando os planos já existentes. Por exemplo, a gente tem o zoneamento ecológico e econômico na escala estadual, que pode e deve dialogar com o plano de desenvolvimento urbano integrado, e isso pode potencializar as ações no território. A gente também pensou no engajamento intermunicipal desde o início, com o desenho e o planejamento dos corredores sendo feito com os diferentes municípios, sendo envolvidos desde o começo, e se isso não esteja centralizado em um município ou outro. Além disso, também, por exemplo, valorizar os recursos humanos no âmbito municipal. A gente tem exemplos como casos da destaque, a casos de sucesso, como a Prefeitura de São Paulo vem ocorrendo. Também disponibilizar alguns casos que motivam ou incentivam o comprometimento do grupo. Pensando, por exemplo, na criação de ETs, no âmbito do Comitê de Bacia, ou em outros âmbitos regionais. E também a articulação com o setor privado, que tem que tem uma série de possibilidades, oportunidades e desafios, mas que pode ser feita essa propaganda verde junto aos Leonardo, desculpa te interromper, mas seu tempo terminou. Se puder ir concluindo. Claro. Tudo bem. Já estava concluindo mesmo. Seria também envolver o setor privado dentro dessa rede para que ele possa contribuir ou ter contrapartidas dependendo da situação. É isso. Obrigada, Leonardo. Agora a gente vai entrar um pouco no primeiro grupo de articulação. Então, eu queria pedir para a Jennifer, por favor, compartilhar os resultados e convidar também o representante do grupo para apresentar para a gente. Obrigada, Marina. Já deixa eu aproveitar que a pergunta do nosso grupo foi de como envolver os proprietários privados rurais na implantação e gestão de corredores ecológicos, né? E quais incentivos e mecanismos podem ser estabelecidos. Eu vou convidar a Cristiane para conversar aqui com a gente e trazer o que foi feito. Cristiane, você está aí? Show. Oi, consegue ver a tela? Consigo, tá ótimo. A palavra é sua. Obrigada. Boa tarde. A primeira linha de ação que a gente discutiu, já apareceu em outros grupos, é essa questão do incentivo financeiro mesmo. A gente comentou como que a maioria, né, dos produtores rurais, para eles se engajarem, eles precisam entender que não é uma área perdida, né, essa área de preservação que integraria o corredor ecológico. E a gente até comentou que pode ser interessante ter estratégias diferentes para pequenos e grandes proprietários rurais, né, que eles enxergam essas áreas de formas muito diferentes. Então, por exemplo, tem um programa de incentivo ao SAF, né, os sistemas agroflorestais, seria mais interessante, provavelmente, para pequenos produtores. Aí a gente comentou, a gente entrou um pouco em áreas urbanas também, desconto no IPTU, por exemplo, exatamente porque a gente pensou, né, tinha municípios como Hortolândia que não tem a zona rural. Então, essa ideia do desconto, da isenção nos impostos, né? E também da destinação de compensação ambiental para as áreas rurais. Até a gente comentou da experiência do programa Nascentes, do governo do estado de São Paulo,
que ele faz essa ponte, né, entre quem precisa compensar e tem o recurso financeiro, e quem tem a área, mas não tem os meios, né? Que esse tipo de banco de informação e de troca é legal. E também, claro, o programa de pagamento por serviços ambientais, a gente citou alguns casos, né? Os casos mais clássicos aí são nos municípios já voltados para os serviços de provisão de recursos hídricos, né? De proteção das águas, através de cercamento de nascentes, replantio, né? De muros. Mas tem outros serviços ecossistêmicos e aí serviços ambientais que poderiam ser valorados também, cabe avançar nisso. E também certificação ambiental desses imóveis que estariam regularizados. Pode ser como se fosse um selo verde, que aí essas propriedades rurais elas teriam prioridades, por exemplo, em licitações municipais para merenda escolar, né? Uma coisa assim, mais ou menos. A outra linha que a gente pensou de ação, ela é voltada para instrumentos que já existem, como foi comentado no outro grupo. O próprio CAR, né, que é a propriedade para ela conseguir linha de financiamento, qualquer coisa, ela tem que estar regularizada hoje. Então, a gente tem o CAR, que já é muito importante, mas a gente tem empecilhos, né? Assim, aí a gente ficou pensando se seria possível integrar no plano diretor, no zoneamento ambiental municipal. Quais seriam essas áreas que o município tem interesse, inclusive na zona rural, para preservação, não só na zona urbana, para isso ter um diálogo com o CAR nessa definição de reservas legais, né, que hoje isso é uma trava. E dentro mais da área urbana, a gente chegou a comentar desses empreendimentos novos, muito ligados aí ao mercado imobiliário, como eles sempre vão ser parcelados e dar origem a um projeto de loteamento, um projeto de parcelamento, você tem uma área mínima que tem que ser doada ao município como área verde, né? Então, dessa área verde, ela ser pensada, integrada nesse corredor ecológico. Cristiane, desculpa te interromper que seu tempo terminou. Se puder ir concluindo. Tá. E a terceira ação, a gente discutiu se é viável criar, necessário, enfim, criar uma instituição própria para tratar dessa linha, né? Aí a gente comentou dos diferentes atores, já usar as organizações que existem, sindicatos rurais, comitês de bacia, a própria agência metropolitana, né? E trabalhando esses projetos de recuperação de nascentes que já existem e também envolvendo os comitês gestores das áreas protegidas, né? APAs, parques, etc. É isso. Legal, obrigada, Cristiane. A gente vai agora para o penúltimo grupo, que é o segundo grupo de articulação. Então, ia pedir para a Júlia projetar a tela dela e também introduzir o participante que vai compartilhar com a gente. Oi, pessoal. Nosso grupo, então, de articulação. Nossa pergunta era como fortalecer a cooperação entre os níveis municipal e estadual para a implementação e gestão de corredores ecológicos. Então, eu chamo aqui a Sueli para apresentar as ideias do grupo. Boa tarde, gente. Vamos lá, 3 minutinhos, né? Vou tentar ser bem rapidinho. A gente pensou nessas 3 ações principais, né? Como é uma ação que envolve vários municípios, óbvio que é necessário que a gente coloque o Estado aí nessa conversa. Então, tem que fortalecer essa comunicação entre os municípios e o Estado. E aí, qual a melhor forma, né? Qual o melhor instrumento para fazer isso, que a gente possa inserir dentro do planejamento e da gestão regional e municipal essa conversa dos corredores? Através do plano diretor, através de programas de bacias, é uma coisa para se definir qual é a melhor estratégia, em que momento que ele entra. Nos dois tem espaço, a gente só tem que ver quais são os pontos positivos e negativos disso daí. Tem que construir a definição de corredores ecológicos para o contexto do estado de São Paulo e aí, no contexto do estado de São Paulo, para cada região, né? O estado de São Paulo também é extremamente diverso. O que não dá é para a gente manter a definição dada pelo SNUC, que não cabe na nossa realidade, no nosso contexto. E aí, baixa um pouquinho. Tá, não tem mais.
E aí teria a outra ação, que é engajar os usuários todos que utilizam o mesmo território. E aí, naquela conversa de vamos identificar quais são os conflitos, porque o território de um corredor ecológico, ele não é apenas para conectividade, a gente gostaria que fosse, mas não é apenas para promover a conectividade. Então, a gente tem que conversar com o pessoal de urbanismo, de habitação, os proprietários rurais, assim, quais são os conflitos que existem ali. Então, acho que identificar isso e transformar isso, construir de uma forma bastante participativa, entender os diversos conflitos que existem, antes da gente avançar nas regras e nas ações, seria bastante oportuno. Então, para tornar realmente a conversa efetiva. A outra é a integração legislativa, né? Como otimizar os planos, políticas e ações existentes. A gente entende, sendo do poder público, trabalhando no poder público, que se não tiver dentro de uma legislação específica, construa corredores ecológicos, é uma política pública importante no âmbito municipal e regional, é um pouco mais difícil da gente efetivar isso. Então, eu acho que tornar isso legal é um primeiro passo para a gente tornar isso mais efetivo. Onde isso vai aparecer? De que forma isso vai aparecer? E tem que ser institucionalizado. Quem vai ser responsável por conduzir essa política pública? Qual é a instituição? Quais são as instâncias que participam disso? A gente não pode ficar com medo de, na mudança de um governo, essa política pública deixe de acontecer. Então, tem que ser uma coisa que seja prolongada, que seja a longo prazo. E aí, quais os instrumentos existentes, né? Definir de uma forma legal também a melhor instância e os canais para traçar essas estratégias de corredores ecológicos. Aí, eu acho que foi isso. Corri. Foi tudo. Já está no 3, no aprofundamento, né? Falei tudo. Mas é isso. Ótimo. Obrigada, Sueli. Super precisa, cirúrgica. Agora a gente vai para o último grupo, que foi o grupo de execução. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. E daí queria chamar a Aline para compartilhar um pouco os resultados. A nossa pergunta era: como executar e monitorar a implementação efetiva dos corredores ecológicos, dadas as limitações de recursos humanos e financeiros? Aline, a palavra é sua. Aline? Perdão. Boa tarde a todos. A gente tinha falado também sobre a parte de governança, mas a gente decidiu não aprofundar, né? Porque também já tinha a pergunta, acabou coincidindo que a gente não aprofundou nesse tema. Mas a gente pensou também na questão das fontes de financiamento, que nossos colegas já entraram um pouco nessa temática, né? PACA, fundos, programas de incentivos municipais, estaduais e federais. Aí, como que aconteceria? Identificação dessa fonte financiadora, estabelecer uma equipe responsável pela busca de parcerias e recursos para realmente captação dos recursos para que os proprietários rurais possam fazer uma restauração, porque muitas vezes eles não têm uma verba, né, para isso. Elaboração de propostas, buscar parcerias entre o poder público e empresas privadas, nos municípios para implantação, então, de trechos específicos, definir critérios para a elaboração de projetos de recuperação. Aí, um segundo momento, na verdade, seria o diagnóstico, mas antes a gente vai falar do monitoramento, acabou ficando antes, né? Ou vamos falar de diagnóstico melhor, né? Então, diagnóstico e planejamento. Realizar coleta de todas as informações, banco de dados existentes, inventário florestal do estado, planos diretores, plano de bacias, entender todos os atores presentes de cada município, né? Tem os municípios que, no caso, não tem, né, sindicato rural, que Hortolândia não possui, associações e cooperativas de produtores, ONGs, órgãos estaduais, municipais que estejam engajados nessa parte, né? Levantar áreas
degradadas a serem recuperadas, levantar corredores ecológicos e zonas de amortecimento, caso houverem, porque dentro do SNUC, né, tem algumas unidades de conservação que exigem zonas de amortecimento e outras que não exigem, né? Tipo, a APA não exige zonas de amortecimento. Priorizar regiões de implementação em base com algum critério estabelecido, elaborar um plano de manejo das áreas, estabelecer metas para implementação dos projetos. Aí, como metas, a gente, assim, comentou sobre a questão da água, né? De aumentar, então, a quantidade de água. Aí a gente poderia estabelecer 5 anos, qual a nossa meta para 1 ano, para 5 anos, para 10 anos, né? A gente começa por um local e amplia isso. Depois viria articulação e engajamento, né? Aí, Marina, se puder vir um pouquinho mais para o lado, isso. Articulação, engajamento e estratégia entrou dentro da mesma temática, né? Então, seria um plano de engajamento, que aí nossos colegas já aprofundaram nessa questão, realizar reuniões com atores regionais, usar a produção de água como convencimento dos atores e que ela é uma meta nossa também, conceito de consumidor pagador e produtor recebedor, que aí eu estava comentando com os colegas que às vezes a pessoa nem sabe a vocação que a área dela tem. Que aí tem os serviços ambientais, tem tudo, ela pode ser paga tanto pelo poder público, quanto ter visitação na área dela, e ela não sabe que ela tem essa vocação. Então, a gente tem que alertar Aline, as pessoas. Desculpa te interromper, que seu tempo terminou. Se puder ir concluindo. Tá certo. E teria a questão do monitoramento, que seria parceria com universidades, empresas de saneamento, e a definição de indicadores ambientais, acho que é uma coisa bem importante, e estabelecer a metodologia para mensurar, né, as ações, e um monitoramento faunístico e chipagem nos locais. Seria isso. Muito obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, Aline. Ótimo. Acho que a gente, então, chegou num resultado bem interessante, assim, acho que tem muita sinergia entre os grupos, né? E também a gente consegue ver muita transversalidade entre os pilares. Acho que surgiu muito uma questão de fiscalização, compensação, e a gente vai ter também uma oficina específica para apresentar isso, para falar especificamente desse tema. O que eu queria agora para vocês é mostrar um pouquinho dos próximos passos, né? Só se lembrando onde estamos agora e quais são os próximos passos de elaboração do plano. Então, hoje a gente fechou a oficina de corredores ecológicos, a gente tem a oficina de fauna silvestre regional na semana que vem, depois a oficina de compensação, regulamentação e fiscalização, como eu falei, e por fim a oficina de articulação. Então, a gente termina essa jornada lá em agosto. De todo modo, o canal fica aberto, como a gente já comentou, a gente tem esse canal do Padlet, onde podem registrar contribuições permanentemente, a gente acompanha esse canal e vai alimentando com base no que vai chegando, e a gente tem também essa coluna de próximos passos, onde a gente deixa sistematizado, então também é um bom canal para ir acompanhando o que está surgindo, e também as gravações das oficinas, conforme elas forem sendo disponibilizadas, a gente vai linkando e vocês vão recebendo. Para além disso, a gente tem o nosso e-mail de contato, contato.rmc@courb, então fiquem à vontade para alcançar a gente nesse e-mail, tirar dúvidas, esclarecer, dar sugestões. Em nome do Courb, queria agradecer imensamente a participação de vocês, acho que a gente teve um encontro super produtivo. Queria pedir para a gente tirar uma foto antes da gente ir, então se a gente puder ligar as câmeras para quem quiser, para a gente tirar um print e registrar esse momento. Temos 2 páginas de pessoas. Vamos Legal, lá. pessoal. Então, todo mundo sorrindo aí. Depois de uma tarde tão intensa nesses grupos. Vamos lá. Legal. Espera aí, mais uma.
Opa. Tirar só mais uma por segurança. Exato. O pessoal da outra página, todos sorrindo. Foi. Muito obrigada a todos pela participação, pela presença, pelo tempo. Como eu comentei, a gente segue à disposição, então se tiverem qualquer dúvidas, podem entrar em contato. E a gente se vê na semana que vem, na oficina de fauna. Obrigada, pessoal. E aí, Márcia, só lembrar que todo mundo vai receber, né, um e-mail com o material que a gente apresentou, né? Seguimos em contato. Vai ser sistematizado. Muito bacana. As apresentações e todo o material usado vocês vão receber. Obrigada, pessoal. Obrigada aos palestrantes, principalmente também. Valeu. Até semana que vem. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. gente. Tchau.